é a Andréia. E nós vamos começar fazendo a leitura. Quer ler, Joana? Quer? Então vem. Joana vai ler pra gente a página. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sirineu junto a ti, mas a cruz é pessoal e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Eita. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. E agora vamos todos juntos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga e trabalhadora dessa casa. Sejamos todos envolvidos nessa noite com as palavras que a Andréia vai trazer para a gente, com a inspiração que certamente ela teve a preparar essa exposição para nós. Que nós possamos absorver daqui hoje tudo aquilo que já foi possível ao nosso entendimento, tudo aquilo que nós já possamos usar e praticar no nosso dia a dia. Pedimos à espiritualidade amiga, aos mentores da Andréia que a envolvam, e que permitam que ela consiga trazer para nós tudo aquilo que ela preparou, que ela idealizou, com todo o carinho que nós sabemos que ela sempre tem. E agradecidos por mais esse encontro, nós pedimos licença para dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, mais uma vez a gente vem aqui trazer uma reflexão que eu até, antes de começar, né, já começando, eu vou trazer da onde surgiu a ideia desse tema. Na semana passada, nós fizemos um evento lá no Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, no GEAL, né, ele ofereço flores, né, para fazer a culminância, né, da primavera, num evento em que cada um de nós, né, que participamos ali, falamos a respeito da primavera, né, qual a correlação que a gente podia fazer isso, né, na doutrina espírita e nas nossas vidas como espíritos imortais. E aí foi falado do girassol, foi falado da primavera, foi falado do poder das plantas, enfim. Eu não vou falar a flor que eu falei, que eu escolhi, porque ela é o tema do nosso estudo de hoje. E aí a gente teve essa ideia, e é muito interessante. Mas eu vou contar para vocês uma historinha de um grande sábio que um discípulo o procura, que gostaria que o sábio lhe ensinasse uma lição muito valiosa. E o sábio então diz assim para ele: o mosteiro era no alto da colina. E o sábio falava: olha, então vamos começar a lição. E deu para aquele jovem discípulo, sabe aquela, eu ia falar cangalha, né? Como se fosse aquela cangalha, mas aquele objeto, aquele aparador, e em cada ponta daquele aparador, daquela madeira, daquela vareta, né, penduradas dois vasos. E ele falou para o discípulo que todos os dias eles iam caminhando até o mosteiro para levar água. Eles desciam com os vasilhames vazios, enchiam no rio e levavam para o mosteiro a água.
e faziam essa caminhada todos os dias. E o discípulo, né, esperando, né, na estrada, no caminho, subindo a colina, né? Agora, todo dia ele ficava naquela expectativa. Hoje ele vai falar alguma coisa. Hoje ele vai falar alguma coisa. E ele só subia com o discípulo até o alto da colina. Só que o discípulo ficava um pouco aborrecido, porque ele percebia que um dos vasos, somente aquele vaso do lado direito, estava com alguns furos. E ele ficava muito aborrecido com aquilo, porque toda vez que ele chegava no alto da colina, no templo, aquele vaso estava vazio e o outro cheio. E ele sempre pensava, nossa, mas que desperdício, desperdicei a água ao longo do caminho e eu carregando um peso, e aí fica mais peso de um lado, o outro vai ficando mais leve. E ele esperando o mestre falar. E o mestre descia todas as manhãs com ele, pegavam a água na beira do rio e eles subiam a colina e aquele pote vazando água e o outro chegava lá cheio. E ele um dia perguntou para o mestre, depois de muitos meses fazendo esse percurso, mestre, eu estou intrigado com duas coisas. Por que até hoje o senhor não trocou esse vaso furado que está aqui desperdiçando água? Eu faço esse sacrifício, esse esforço danado para chegar aqui em cima só com um vaso cheio de água. E até agora o senhor não me falou nada. O senhor não me deu uma lição. Eu estou esperando. Eu quero ser seu discípulo. E aí o mestre fala assim para ele, vamos então agora descer sem você levar nada. E eu quero que você perceba a estrada ao longo do caminho. E aí descendo, ele percebeu ao longo desses meses que naquele lado da estrada, que quando ele subia, o vaso derramava água, embora ele pensasse que desperdiçava água, naquele lado da estrada, todo o caminho estava repleto de flores. E do outro lado, não tinham flores. E o mestre disse para ele, a lição está nas flores que você pode deixar nascer ao longo do seu caminho. Mas para isso você precisa ter paciência, perseverança e enfrentar sem queixumes os desafios da estrada. Essa é só uma historinha para a gente saber que quando a gente joga as sementes devidas, rega, a gente vai colher flores muito sutis, muito belas e singelas. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem uma flor, que flor vocês seriam? Pensa aí. Que flor? Pode falar, é para falar. Que flor vocês acham que vocês seriam? Temos muitas. Uma rosa, um girassol, uma margarida, uma angélica. A Angélica tem um perfume delicioso que às vezes nossa querida Maria Angélica traz para a gente. Um crisântemo, um cravo. Que flor você seria? A tulipã. Qual é? A casa tem todas as casas que eu já tive, sempre essa flor. É a Bougainville. Bougainville. Copo de leite. Você? Tulipa. Tulipa. Ninguém gosta de flor aqui? Dama da noite. Dama da noite, perfumada, né? Muito perfumada. Girassol. Gosto muito de girassol também. Ninguém é rosa, não? Uma rosa. A rosa tem espinho, mas tem perfume, não é verdade? Então eu vou trazer para vocês que flor nós, espíritos imortais em aperfeiçoamento, somos. Nós somos uma flor de cacto.
Por quê? Por que uma flor de cacto? Vocês já viram um cacto que tem flor? É fofo, né? É muito bonito. Tem cada cacto com flor linda. Por quê? O que é um cacto? O cacto é um tipo de suculenta que vive em regiões áridas e semiáridas. O cacto é uma planta muito resistente, bastante resistente. Embora tenha espinhos, e aqueles espinhos, na verdade, são uma proteção para o cacto poder sobreviver, porque aqueles espinhos protegem a planta tanto de predadores, como permitem com que ela conserve mais tempo a água. Os espinhos não permitem que a água saia da planta. Vocês já devem ter visto em algum filme, em alguma situação, né, nos lugares áridos, que a pessoa está com sede, o que ela faz? Ela pega um cacto, abre e bebe água de dentro do cacto. Por que então que nós somos uma flor de cacto? A gente vai recorrer ao livro dos Espíritos e ao Evangelho segundo o Espiritismo para a gente compreender por que fazer essa correlação. No livro dos Espíritos, na segunda parte, quando Kardec pergunta da natureza e da origem dos espíritos e destinação dos espíritos, os espíritos nos dizem que todos os espíritos foram criados da mesma maneira, simples e sem conhecimentos. E por esse motivo, também, todos os espíritos têm todas as possibilidades individualmente de chegarem à sua destinação final, que gente, os espíritos quando falam todos, são todos os espíritos são destinados à perfeição. Então, aquele que a gente olha, que eu estava lá conversando com o Ricardo hoje e mandando coisa para o meu trabalho, para sair um mandado de prisão, não sei o quê. Todos. Hitler, sim. Aqueles cruéis que a gente conversava ontem, né, Joana? Aqueles que foram cruéis, sanguinários no Holocausto, nas guerras, torturadores, em todos os tempos da humanidade e ainda hoje. Todos, sem exceção, serão um dia espíritos puros, perfeitos, tal qual é nosso Mestre Jesus, que é o exemplo que nós temos de espírito puro e perfeito. Porque nenhum de nós ainda não somos espíritos perfeitos, mas estamos no caminho. Lá no livro dos Espíritos, na questão 132, deixa eu colar aqui, gente, tem que colar, 132. Qual a finalidade da encarnação? Os Espíritos respondem a Kardec: Deus a impõe por necessidade, com o fim de levá-los à perfeição. Então não é escolha nossa. A gente tem escolha, a gente tem livre-arbítrio para saber o tempo que a gente vai chegar lá. Mas que a gente vai chegar. Então Deus impõe a encarnação para o fim de levar o espírito à perfeição. Para uns, dizem os espíritos, é uma expiação. Para outros, uma missão. Missão já é para aqueles espíritos que estão um pouco mais conscientes, despertos. Andréia, mas o que isso tem a ver com a flor de cacto? Que você está dizendo aqui que todo mundo é uma flor de cacto? Não, todo mundo aqui é um cacto, mas que vai chegar a ter uma flor. Quais são as características, então, voltando aqui à flor do cacto? A gente vai lá no Evangelho daqui a pouco. A flor do cacto, ela
nasce, ela surge em condições muito adversas. É rara. Normalmente a floração é uma vez por ano e é raro acontecer. Mas acontece. E assim somos nós, que apesar das dificuldades da vida, dos desafios da vida, nós vamos florescer. Nós vamos chegar à condição de espíritos puros, mas até lá, nós precisamos também, como a flor do cacto, da onde vem a polinização? Através da flor. A flor é que distribui as outras sementinhas. E nós também temos uma tarefa muito importante na obra da criação. Porque nós precisamos ser colaboradores e partícipes da obra da criação. Então nós, quando nos melhoramos, quando nos tornamos pessoas melhores, nós estamos contribuindo para a melhora do todo. Porque se eu me torno uma pessoa mais compreensiva, mais paciente, o meu entorno também começa a ser mais compreensivo, mais paciente. Não, André, isso não acontece não, porque lá em casa não é assim. Eu sou paciente, eu sou compreensivo, mas minha esposa, minha companheira, meu companheiro, meu filho, não tem nada de paciência. Mas é a lição da nossa paciência, porque quando nós estamos exercitando, demonstrando virtudes que ainda não possuímos, mas estamos trabalhando para possuir, para sedimentar, nós também estamos sendo exemplo. Gandhi dizia que se você quer viver no mundo de paz, primeiro é preciso que você pacifique a si mesmo. Pacificando a si mesmo, você vai inspirar e influenciar que as pessoas ao seu redor, na sua casa, também fiquem mais pacíficas. As pessoas da sua casa mais pacíficas também vão inspirar e influenciar que na sua comunidade as pessoas fiquem mais pacíficas, mais pacientes, e assim sucessivamente. Então, quando nós deixamos algumas virtudes florescerem, porque todos nós as temos. Por que a gente tem? Porque todos nós fomos criados, como falei inicialmente, simples e sem conhecimentos. Todos os espíritos, todos na criação foram criados da mesma forma. Se a gente pedir, colher o nosso DNA espiritual e pedir um teste de DNA para Deus, vão atestar que Ele é o nosso Pai. Vai estar lá no teste de DNA de Deus. Ele é o nosso Pai. E se nós fomos criados por Deus, frutos dessa paternidade divina, temos todos nós duas condições. Uma, somos irmãos. A outra condição, temos na nossa genética de espíritos imortais o DNA divino, o DNA de Deus. Seremos Deus um dia? Não, nunca. Mas temos virtudes que nos foram entregues, impressas em nosso espírito imortal quando fomos criados. E essas virtudes, embora muitas vezes estejam adormecidas, elas vão aparecendo, vão surgindo entre espinhos, elas vão florescer. E por que a gente pode também fazer essa analogia do cacto, da flor de cacto, conosco como espíritos imortais? Muitas vezes, como eu falei, o cacto, ele vive, ele floresce num ambiente hostil, num ambiente de muita dificuldade. Quantas e quantas vezes nós, espíritos,
despertamos a nossa consciência depois de momentos de muitas dificuldades e desafios. Muitas vezes, o agulhão da dor, do desafio, é que faz a gente despertar, é que faz com que a gente cresça. Há determinadas flores de cacto e de outras plantas também, mas a gente está aqui usando o cacto como a nossa referência, que só florescem durante a noite. Quantas vezes nós estamos em trevas, nos sentindo solitários, na escuridão, sem enxergar o caminho. E nesses momentos, nós pedimos ajuda, socorro aos céus, luz. E conseguimos acessar aquela luz que temos dentro de nós, que Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, quando nós conseguimos, apesar da treva, apesar da dor, apesar da solidão que nós imaginamos, porque nós nunca estamos sozinhos, ali naquele momento é o momento da nossa florada. O cacto também, ele vive, essa flor de cacto, ela passa por ciclos de renascimento. Nós, como espíritos imortais, passamos por ciclos de renascimento. Lá na questão, tá aqui, obrigadinha, 166 do Livro dos Espíritos, na pluralidade das existências, capítulo 4, da segunda parte, Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência? E na 167, lembra que a 132 é qual a finalidade da encarnação? A 167, Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então nós, como espíritos imortais, para aprender a desenvolver e despertar a nossa florzinha, que é a nossa consciência, e tentar se melhorar a cada dia, nós precisamos passar pelos processos depurativos das reencarnações. Não temos como fugir disso. Não temos como fugir do progresso. Terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Lei de igualdade, todos somos iguais. Fomos criados iguais. E um detalhe: cada um de nós somos seres únicos. Fomos criados da mesma maneira, mas somos seres únicos. Somos individualidades. E é por isso que é tão importante a gente respeitar as individualidades alheias, porque nós somos diferentes. Sabe aquela história da paternidade? Aqui quem tem mais de um filho, né, que não é meu caso, não é o caso da Marina, sabe muito bem que você pode, o filho vem do mesmo pai, vem da mesma mãe, né? Tem lá uma genética, né, que traz as coisinhas do pai, as coisinhas da família da mãe. Mas as pessoinhas são muito diferentes, não é verdade? Vocês que têm mais de um filho, as pessoinhas são diferentes, né, Bernardo? Com essa belezura aí, são diferentes.
Porque nós somos únicos. Aí, às vezes, a gente ouve um pai e uma mãe dizer assim, gente, mas eu criei tudo igual. Como é que pode dar um caminho tão diferente cada um? Aí um psicólogo conhecido meu fala assim, fez errado, criou igual, fez errado. Porque você tem que criar de acordo com a demanda de cada um. Um você pode ser mais molinho um pouco, o outro você tem que puxar o cabresto. Né? Então é isso. Bernardo já está olhando para quem ele puxa mais o cabresto. Mas é isso, nós somos individualidades. Mas nós temos, cada um de nós, as nossas aptidões, lei de igualdade. Nós somos diferentes, mas somos filhos do mesmo Pai. Nós temos a lei de progresso. O progresso é uma lei natural. Então, todos nós vamos progredir. E progredindo individualmente, progredimos o quê? A coletividade. Aí fica todo mundo naquela agonia do mundo de regeneração, né? Porque está todo mundo na agonia desse mundo de regeneração. Fala assim, calma, gente. Calma, tem pressa não. Eu não tenho pressa. Sabe por que eu não tenho pressa? Porque eu sei bem quem eu sou. Que se agora chegar um decreto aqui divino, falar assim, o mundo de regeneração é agora, eu vou ter que rapar fora, gente. Porque eu não vou ter condição de ficar ainda nele. Conheço os meus pensamentos. Se eu quero ficar no mundo de regeneração, ele que demore bem a chegar. Para eu tentar me melhorar ainda mais. Então, nós temos o progresso. Isso é da lei, como a gente fala. É da lei. Todo espírito vai progredir. Embora a gente ache que, quando a gente olha um cacto, a gente observa o quê? Todo mundo falou aí de cara, ninguém lembrou da flor, né? Mas a gente lembra de quê? Do espinho. A gente lembra do espinho. Espinho que machuca. Então, embora o cacto tenha uma aparência rude, o cacto dá flor. E isso é mais um ensinamento para a gente. Agora a gente vai mergulhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E lá nesse capítulo, onde a gente vai pegar um pouquinho mais, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, a gente pode repreender alguém? É lícito repreender alguém? Guarda isso. Mas uma das passagens desse capítulo 10 é a passagem da mulher adúltera. É a passagem da mulher que foi pega em adultério e seria condenada ao apedrejamento. E Jesus diz, aquele que estiver sem erros, que atire a primeira pedra. Nesse capítulo também tem a passagem do argueiro e da trave no olho, que a gente consegue ver um cisco, um argueiro, uma coisinha pequenininha no olho do outro, mas não consegue ver uma trave no nosso olho. Esse capítulo fala sobre julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. Muitas vezes nós olhamos alguém que parece espinhoso, que parece que só machuca, que parece que só traz dor. A gente não consegue perceber que dali, que embora esses espinhos que aparentemente só são feios, rudes, grosseiros, na verdade eles estão ali escondendo a proteção para sobreviver. Muitas vezes estão escondendo grandes dores, grandes dificuldades
de viver em condições extremas, de viver desafios contundentes. E nós precisamos enxergar nesses nossos irmãos de jornada, enxergar que ali tem uma flor que vai nascer. Da mesma maneira que nós também vamos florescer. Questão 886 do livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido, significado da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos significa ter compreensão, significa saber que cada um está no seu tempo, que cada um, se hoje está cheio de espinhos, amanhã ele vai florir. Benevolência significa ser bondoso com o próximo, porque nós queremos bondade conosco. Mas normalmente nós só exigimos e não entregamos. Normalmente nós temos o hábito de observar o quê? Os espinhos. De observar os erros, os equívocos. A mulher adúltera que ia ser apedrejada. Mas Jesus falou, não apedreja não. Jesus não falou isso. E nós, muitas vezes, por muito menos, apedrejamos. Sem saber o que levou a pessoa àquela atitude. O que levou... Porque nós somos muito exigentes de compreensão quando é conosco. Não é verdade? Quem aqui não quer ser compreendido quando erra, quando dá uma escorregada, quando dá uma vacilada? A gente quer compreensão. Poxa, mas eu estava num mau momento. Eu estava com meus espinhos à mostra, né? Eu estava assim. Eu estava passando por uma dificuldade. Eu estava passando o momento mais difícil da minha vida. E aí eu saí dando bufetada para tudo que é lado. Porque afinal de contas, pra gente a gente usa isso, né? Afinal de contas, eu sou espírito imperfeito ainda. Mas o outro não. O outro eu vou ver o defeito, mas não vou ver a virtude que está ali. Então, quando Jesus fala, quem não tiver erro... Gente, eu juro que eu fico imaginando, naquele tempo, deve ter sido um negócio tão constrangedor. Porque, vamos falar a verdade, que todo mundo queria apedrejar a mulher. Está na lei, era lei. Todo mundo. Agora você imagina você largar a pedrinha e ir embora? O que você estava fazendo ali? Confissão. Confissão dos seus erros. Não precisava nem dizer qual é, mas já mostrava que tinha. Claro, Jesus sabia que tinha, senão ele não teria falado isso. Porque se eu falar isso aqui agora, todos nós vamos pegar e soltar a pedrinha. Porque quem de nós está bom? Desculpa aí, se alguém está com asa e eu não estou enxergando, né? A mediunidade hoje está falhando, não estou enxergando. Se tem anjo sentado aqui, né? De uma forma metafórica. Mas é isso. Então, aquele que estiver sem erros, atire a primeira pedra. Então a gente vai parar de ficar observando só o espinho. Vamos pensar que mesmo que a gente... Nossa, essa flor vai demorar. Essa flor vai demorar a chegar, rapaz. Essa daí não vai nascer nessa encarnação, não. Que seja.
mas a gente sabe que ela vai surgir. Ela vai ter o momento da floração. Gente, vou falar um negócio para vocês. É duro, mas é libertador pensar assim. E eu sempre trago isso como exemplo. Eu uso muito o meu trabalho como esse negócio assim para eu pensar desse jeito. Porque como eu trabalho, assim, me permitam, né, trazer esse exemplo do meu trabalho com o crime, se eu não olhar assim, como é que vai ser? Aí a gente fala assim, não, gente, essa pessoa não tem jeito. E aí é tudo contra aquilo que eu acredito, que a gente está falando aqui. Então eu tenho que fazer um exercício. Esse exercício é fácil quando o cacto está lá em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, né? É fácil. Agora, quando o cacto bonitinho, sabe aquele cacto gordinho, fofinho, assim? Que ele é bonitinho, né? Que ele não tem desse lá em casa, não. Tem só daqueles pontudos, assim. Mas aquilo prolifera, que é uma coisa. Né? Aquilo dá tanto bracinho, assim, pro lado, aquilo... Ah, beleza. Aquele cacto fofinho, que dá uma florzinha fofinha. Mora com você. E quando esses espinhos estão dividindo a mesa, a cama, quando esses espinhos estão te chamando de filha, filho, quando esses espinhos estão te chamando de mãe, de pai, quando esses espinhos não estão fazendo aquilo que você acha que ele devia fazer. E como que a gente vai fazer? Está lá no Evangelho. Se pode repreender? Pode. Mas com caridade. Com a caridade da questão 886 do Livro dos Espíritos. Indulgência para as imperfeições alheias. Ser indulgente. Ser caridoso. Ser compreensivo. Saber que ali, naquele ser, tem um espírito puro. Ali tem um espírito puro, gente, que só não desabrochou ainda. Mas tem. Como fazer quando nós não estamos conseguindo enxergar? Que o que a gente queria mesmo era pegar uma faca e arrancar aqueles espinhos todos para ver se vai na marra. Aí você vai deixar a planta fraca e ela não vai sobreviver. Perdão das ofensas, porque às vezes vai deitar ali um cactozinho, né? Vai esbarrar em você e vai te espetar. Perdão das ofensas. Porque na mesma medida que a gente perdoar, seremos perdoados. Onde é que está escrito isso, gente? Onde é que está escrito isso mesmo, hein? Alguém lembra? No Pai Nosso. Isso está no Pai Nosso. Então, esse cacto tem também uma característica de adaptação e flexibilidade. Ele se adapta às intempéries. Ele é flexível aos ventos, às tempestades de areia, ao sol escaldante. Será que nós não somos assim? Será? Nós somos assim. Nós somos fortes. Somos filhos de Deus. Nós não temos, nenhum de nós, um fardo que nos é dado mais pesado do que a gente possa carregar. Porque até quando a gente quer, que a gente pede antes de reencarnar, os espíritos não deixam. Ó, filho, não leva isso daí não, porque essa não vai dar para você não. Pode deixar um negócio pesadinho? Pode. Mas não abusa.
Porque a gente não reencarna para falir, para falhar, para não dar conta. Não, a gente reencarna para dar conta das nossas expiações, das nossas provas, dos nossos desafios. E é nesse momento em que nós ficamos mais fortalecidos. Porque muitas vezes nós precisamos passar por momentos de profunda adaptação. Eu vou dar um exemplo aqui. Os atletas paralímpicos não são pessoas que uma grande dor, um grande desafio, levou-os a uma superação, coisa que a gente não faz com as duas pernas, com plenitude de saúde. Então, adaptação. Se a gente não pode comer batata frita todo dia, ou torresmo, dando um exemplo de coisa que ninguém gosta, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai comer saladinha, vai comer grão de bico, arrozinho, feijão, carninha, não sei o quê, E de vez em quando a gente come lá a batatinha frita e torresmo. Pra gente ficar feliz naquele dia e ser feliz nos outros, porque a gente está cuidando da nossa encarnação. Então, todo espírito, ele tem condição de se adaptar a novas realidades que surgem na nossa vida. Todos nós. Porque às vezes a gente pensa assim, desencarnou um ente querido. Eu vou morrer, de repente, não sei o quê, vou morrer, não vai dar, não vou aguentar, como é que vai ser a vida? Não estou menosprezando não, tá? A dor de ninguém não. Mas como é que vai ser a vida, não sei o quê. Aí vai passar um dia, vai estar naquele sofrimento, vai passar 2, vai passar 3, 4, uma semana, um mês, e aí você vai retomando a sua vida. Vai esquecer o ente querido? Claro que não. E não esquece, não é para esquecer não, gente. Mas você vai aprender a conviver com aquela ausência física. Quantas vezes e quantos relatos eu já ouvi de pessoas que eram totalmente dependentes a um marido, a um filho, a uma filha, e que quando o ser querido se foi para o mundo espiritual, aprendeu um monte de coisa, aprendeu a fazer um monte de coisa nova, a pagar conta, a ir a banco, passou a viver até mais. Não é para desejar o desencarne de ninguém não, hein, gente? Passou a viver até mais. Por quê? Porque nós somos como essa planta, essa flor. Nós somos capazes de nos adaptarmos às adversidades da vida e aprender a viver de uma maneira diferente, com a nova realidade que nos é apresentada. Essa capacidade é do espírito. É do espírito. A gente reencarna em várias condições diferentes, porque nós precisamos aprender. Imagina se nós precisamos reencarnar como mulher para ter a experiência da maternidade. E aí a gente, não quero não. Não quero não. Vai dar muito trabalho esse negócio. Vai negar, mas um dia vai. Um dia vai. Não quero não. Aí acontece alguma coisa na sua família, aí aquele sobrinho vai morar com você. Você não queria não, mas o sobrinho foi morar com você. E você vai ter que dar conta dele. Então, a vida, ela se movimenta para que a gente floresça. Para que a gente aprenda a enxergar a flor onde antes a gente só enxergava espinho. A bondade, a caridade, ela nos faz compreender que mesmo nas condições mais adversas, mais difíceis, nas condições mais improváveis, ali mora uma bela flor, como no cacto. Ali mora
um espírito imortal, puro. Como dizem os bons espíritos para nós. Como dizem o monstro. Como dizem os bons espíritos para nós. Nós somos criados carvõezinhos, que só depois de muito atrito nos tornamos um diamante. Porque o diamante, ele surge do atrito, da pressão. Então, somente assim nós desabrochamos em flor. Porque tem que ser assim? Não. Mas porque é assim que se faz, assim que se é, porque nós escolhemos dessa maneira. Ah, mas só podemos escolher dessa maneira? Não. Quando olharmos os nossos irmãos muito diferentes de nós, alguns melhores, porque a gente olha os melhores também. Não é para desanimar, é para saber que ele também foi assim, que ele também passou pelas experiências desafiadoras. E se hoje vive uma experiência desafiadora com resignação, com paciência, é porque já despertou, já está mais consciente. Aqueles outros que vivem experiências desafiadoras, dolorosas, na rebeldia, na reclamação, ainda não despertaram a consciência. E nós? E cada um de nós? Qual o nosso papel? Todas as vezes que nós enxergarmos alguém em condições melhores ou piores do que as nossas, o que nos cabe dizer? Nos cabe recorrer a essa bela canção do grupo Ira, que diz assim: de todo o meu passado, boas e más recordações. Quero viver mais no presente e lembrar tudo depois. Porque é no presente que a gente realiza. O passado já ficou e o futuro ainda não chegou. Mas é o presente o momento da realização. Quero viver mais no presente e lembrar tudo depois. Agora eu cantei a música todinha, gente. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. E isso é o que mais me agrada. E isso é o que me faz dizer que vejo flores em vocês. Por quê? Cada um de nós é único, mas todos nós podemos e devemos ver a flor que, embora tenhamos espinhos, ali tem uma flor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.